Bom, pessoal, agora nós vamos falar do INSS. Vocês sabem, aí agora nós temos a CPMI, né? Foi instaurada e começou de vento em polpa, né? Mas no Brasil que a gente vive, sempre se tem um jeito de driblar as investigações, né? Eu faço sempre um paralelo, gente. Se a nossa justiça aplicasse a mesma intensidade de investigação, o mesmo afinco, os mesmos mecanismos que eles empenham para tentar, de alguma forma, dizer que Bolsonaro é criminoso, eu acredito que esses crimes que realmente acontecem no país, os de verdade, eu acho que não aconteceriam ou seriam muito menos. Olha o título da matéria que eu vou trazer para vocês. Observem bem. INSS, fechamento de entidades investigadas por fraude, trava processo. Estranho, né? Nesse momento, as entidades baixaram as portas. Estavam aí até agora, de boa na lagoa, né? Agora a gente começa a entender o porquê do desespero da esquerda para impedir a instalação ali da CPMI. Quando eles não tiveram mais como frear, aí começou a articulação para eles assumirem a liderança, né, a relatoria e a presidência. No fim das contas, acabou que não deu certo. Mas eles estão ainda tentando, de alguma forma, emplacarem ali entre os membros da CPMI os seus nomes, né? Mas vamos para a matéria. Lembrando que hoje, dia 24, domingão, né? 24 de agosto de 2025. Na descrição tem o nosso link de convite lá para o grupo do WhatsApp, onde você recebe os links das matérias e das lives. Você também tem a nossa chave Pix, uma forma de patrocinar e ajudar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. O fechamento de entidades suspeitas de fraudes no INSS vem dificultando o acesso à justiça para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios. Oficiais relatam obstáculos para localizar as associações e notificá-las em processos judiciais em diferentes estados. Você vê que coisa interessante, né? Para tirar o dinheiro dos aposentados, eles não precisam encontrar o aposentado, eles não precisaram ir na casa do aposentado, né? Graças à esquerda que articularam contra, né, a PEC e a medida provisória de Bolsonaro, que infelizmente não acabou passando, né, no Congresso, e acabou facilitando esse tipo de atuação. Você vê. Para tirar dos velhinhos, a esquerda ajudou a abrir as portas. Mas para recuperar o dinheiro dos velhinhos, né? Aí ninguém mais ajuda, né? Gente, nosso Brasil é lasca, né? Cadê a esquerda brasileira que diz que tanto defende os aposentados? Cadê eles brigando para que essas entidades sejam punidas? A esquerda não assinou a CPMI para investigar. A esquerda não apoiou a CPMI para investigar. A esquerda sequer está indo atrás dessas entidades para que elas sejam punidas. Mas atuaram ao lado dessas, né, entidades. Inclusive você tem a CONTAG, por exemplo, que fez ali vários requerimentos na época para derrubar ali a medida provisória de Bolsonaro e impedir que a PEC andasse, fazendo alterações e mudanças. Vários requerimentos feitos pela própria CONTAG com assinaturas de petistas e com assinaturas de parlamentares de esquerda. Ali naquela hora, né, para abrir espaço para roubar o dinheiro dos velhinhos, eles foram lá e assinaram, ajudaram, colaboraram. Agora tá todo mundo baixando as portas e ninguém vai atrás. Em Aracaju, olha só, em Aracaju, a sede da Apps Universo, antes vistoriada pela Controladoria Geral da União, CGU, em 2024, não funciona mais em
no endereço antigo. O imóvel está fechado e passa por reformas para a instalação de um buffet, ou melhor, de um buffet, segundo revelou o G1. Olha aí, gente, agora ninguém... sumiram... ninguém vai achar mais. Investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela CGU revelaram que a Abs Universa descontou quase 88 milhões de reais de aposentados do INSS entre 2022 e 2024, sendo que muitos dos descontos não teriam sido autorizados pelos beneficiários. Vejam, de 2022, o último ano do governo Bolsonaro, foi nesse ano que a esquerda derrubou de vez a medida provisória, e aí você tem 2023, 2024. Né? Na época, a coisa pipocou no governo Lula. No governo Bolsonaro, eles não conseguiram derrubar, mas ficaram roubando um pouquinho na moita ali, baixinho, porque era o governo Bolsonaro, não podia chamar atenção. Já tinham conseguido, através do apoio da esquerda, derrubar as limitações. Então era só, né? Aí veio 2023, 2024, agora nós podemos deitar e rolar. Em Fortaleza, a Associação de Aposentados e Pensionistas Nacional, AP, permanece fechada desde 28 de abril, apenas 3 dias depois do início da Operação Sem Desconto. Funcionários foram dispensados e a cobertura do prédio no bairro Aldete, antes identificada, perdeu toda a sinalização. Olha aí. Francisca da Silva de Souza, presidente da APEN, alegou na justiça que foi nomeada sem seu consentimento. Segundo a Defensoria Pública, ela foi usada como laranja e responde a... lascou-se até a tampa. Responde a mais de 200 processos por possíveis fraudes cometidas por terceiros. Gente, é a esquerda. Colocam você no meio do fogo cruzado, pica uma mula e se vire, meu filho, aí pra se livrar, pra se, né, desviar da... Em Brasília, a sede da Conafer, situada no centro da cidade, também está fechada, apesar de manter letreiros entre 2010. É que não deu tempo, a carreira foi tão grande que eles, vazaram. Bom, entre 2019 e 2024, a entidade descontou 484,4 milhões de reais de benefícios de aposentados. A investigação começou em 2021. Olha aqui, ó. A investigação começou em 2021. No governo Bolsonaro começou a investigação. Mais ou menos no período que estava se discutindo que a implementação da medida provisória da PEC foi ali em 2020. Justamente porque já se havia indícios dessa prática. E aí Bolsonaro, junto com seus ministros, né, criaram lá a PEC, colocaram a medida provisória, só que depois derrubaram, né? Aí não adiantou muita coisa não, mas tudo bem. Investigações começou em 2021, depois da denúncia de adulteração de documentos para filiação forçada. Vamos para aqui. A ausência de representantes nas sedes tem dificultado a tramitação de processos judiciais, especialmente para aposentados que buscam a devolução de valores. Em muitos casos, ações já foram julgadas a favor dos beneficiários, mas o pagamento não ocorreu por causa da dificuldade em localizar os responsáveis. É engraçado, né? Contra bolsonaristas, eles quebram sigilo bancário, eles quebram sigilo de mensagem, eles têm acesso a tudo, menino. Mas dessa turma aqui, eles não conseguem encontrar os cabra. Não consegue ter acesso às contas para poder fazer a devolução do dinheiro, bloquear as contas, não consegue ter acesso às... Gente, não é esquisito isso? No momento, a Polícia Federal conduz 3 inquéritos em estados como São Paulo... Cadê? 3? Não, 13. 13 inquéritos em estados como São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Sergipe e Distrito Federal. Estima-se que cerca de 30 associações tenham cometido descontos ilegais. Quando a operação sem desconto foi lançada, 11 entidades já estavam sob investigação formal.
Não é formol. Segundo cálculos da Polícia Federal e da CGU, o prejuízo total pode alcançar 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024, atingindo milhares de aposentados. Até agora, bens avaliados em 170,7 milhões de reais. Olha, para 6 bilhões falta só pouquinho, né? Já conseguiram pegar aí Cadê? Deixa eu ver. Até agora, bens avaliados em 176,5 milhões foram apreendidos. Ou seja, cara, falta pouquinho pra 6 bilhão, né? 170 e poucos pra 6 bilhão. Menino, falta só esse tiquinho assim, mas um pouquinho. Eles complementam o dinheiro, não é não? Gente, é brincadeira nesse... Não, cara. Meu Deus do céu. Não é nem 10%, gente, do que foi levado. Caraca. Foram apreendidos e contas bancárias foram bloqueadas. 2 investigados seguem presos, mas ainda não há condenações ou ações penais concluídas. Claro, se fosse contra Bolsonaro, mas contra os velhinhos, o povo, quem que se importa, né? Lamentavelmente, esse é o nosso Brasil, gente. Né? Tá aí, ó. Aí eu volto a pergunta a vocês. Cadê a turma da esquerda fazendo alguma coisa para localizar esse pessoal? Foram contra a investigação do INSS, foram contra a CPMI do INSS para investigar, né? Foram contra tudo. Depois que não tinham jeito, aí tentaram se aboletar no meio. Mas se calam diante disso aí, ó. Se tem hoje CPMI, gente, rolando, foi graças à direita que se esforçou para isso. Porque se dependesse da esquerda, vocês acham que essas investigações aqui estariam rolando? Não. Só para vocês terem uma ideia, o ex-ministro da Previdência Social, em julho ou junho de 2023, teve uma reunião com a CGU, acho que foi com a CGU, teve uma reunião com a CGU, foi acontecer uma coisa assim. Trataram do assunto, mas sabe o que aconteceu? Saíram da reunião, praticamente esqueceram o assunto. Um ano depois, praticamente, a bomba estourou de vez. Aí foi que apareceu a história do... Não, nós estamos investigando desde 2023. Não, 2023 vocês tocaram no assunto. Mas ninguém fez nada. Depois a gente viu o próprio ministro dizendo: não, nós sabia sim, mas nós não sabe, porque assim nós achava que, né, será uma besteirinha daqui, uma besteirinha dali, o cara tirava R$1 dali, mais ou menos como que ele tivesse assim: não, a gente sabia, mas a gente não achava que era grande coisa, não. Acontece, é coisa que acontece. Pois é, aconteceu. Bom, gente, tá aí a matéria, né? Vamos aguardar. Esse é o nosso Brasil da impunidade. No Brasil de hoje, só quem é contrário às opiniões políticas de um determinado ala é que é investigado e preso. Corrupto, não. Corrupto, não. É capaz até de virar presidente da República. Pior que não é capaz não, porque já coisou, né? Não é mais capaz não, isso já é realidade. Enfim, deixa pra lá. Vamos pra matéria aqui que é melhor, gente. Onde foi que eu parei? Que eu até me atrapalhei aqui, né? Vamos para os comentários? Pessoal que tá comentando aí, deixando o... Ai, cacetada, Fagundes. Sai daí, Fagundes. Para de mexer. Cadê o negócio aqui? Cadê bagunça? Olha, pense no menino que bagunça os vídeos toda hora, gente. Sou eu aqui. Vou fazer uma coisa, faço outra, dá uma salada danada aqui, mas enfim. Bom, tá aí. Eu vou para os comentários. Cadê minha página dos comentários? Ah, achei aqui. Menino, é tanta página de notícia aberta aqui que às vezes se mistura tudo e eu nem sei onde foi parar. Né? Mas achei aqui, tá tudo certinho. Enfim. Aqui eu não sei, gente, que nome é esse do comentário. Deixa eu ver. É Teco... Tecomanderco, uma coisa assim o nome aqui, né? Mas ele colocou uma coisa aqui, gente, que é bem interessante e reflete exatamente o que tá. Eu vou até colocar um comentário aqui, eu não costumo colocar comentários nesse tipo de comentário assim, geralmente só quando o pessoal fala de onde que eu agradeço, ou oi, boa noite, mas esse aqui eu vou colocar porque, cara, ele expôs aqui de um jeito a situação que é bem interessante. Olha só, gente, presta atenção.
Estamos vendo um ex-assessor do TSE/STF, hoje na Itália, ser denunciado pela PGR por violação de sigilo e obstrução de investigação. E, na sequência, Alexandre de Moraes solicitar ao Ministério da Justiça que o Itamaraty formalize o pedido de extradição. Os jornais registram que o pedido foi, prestem atenção aqui, feito em 14 de agosto e enviado ao Itamaraty em 20 de agosto. Ele colocou as datas aqui, ó. Tornando-se público em 23 de agosto. Isso levanta uma questão jurídica e institucional que vai além de política. É saudável para o Estado de Direito que quem é citado nas denúncias seja também o agente que provoca o pedido de extradição do denunciante? Em tese, a extradição ativa é atribuição do Executivo com base em denúncia da PGR e o julgamento de mérito cabe ao Judiciário. Mas o princípio da imparcialidade. Boa. Ninguém julga a própria causa, recomenda a máxima distância entre a autoridade envolvida nos fatos e qualquer decisão que afete direitos do investigado. Se existem crimes, vazamentos de dados sigilosos, coação ou obstrução que sejam provados em processo regular, com contraditório e ampla defesa. O que se pede é coerência institucional, que o Brasil persiga a verdade sem confundir papéis, evitando a aparência de conflito e garantindo que o julgamento seja técnico, colegiado e transparente para que ao final a sociedade confirme resultado, qualquer que ele seja. Cara, e se concordarmos, é preciso notar também que um pedido de extradição nesta circunstância reforça ainda mais a sensibilidade pública mundial de que no Brasil existem, sim, atos de violação de direitos humanos. O paradoxo é evidente: uma autoridade acusada nas denúncias pede a extradição do denunciante. E mais, esse pedido é feito à Itália, um país com uma tradição jurídica sólida, reconhecido internacionalmente por aplicar a lei com rigor contra a máfia e outras estruturas de poder ilegítimo. Isso apenas amplia a percepção de que, em vez de zelar pela imparcialidade, parte do sistema brasileiro não hesita em expor o país ao olhar crítico do mundo. Cara, gostei do comentário, muito bem feito. Deixa eu ver aqui. Moraes pede extradição de Taliaferro. Eu vou colocar aqui, marcar o comentário e vou responder aqui, gente. Agradecer o comentário. Obrigado pelo comentário. Muito esclarecedor. Se eu não escrevi errado aqui, porque às vezes eu tenho uma mania de achar que uma palavra é com X, às vezes é com S, às vezes é com E. Esclarecedor. Eu acho que é com S, né, gente? Ou é com X? Bom, vamos mudar essa palavra não, né? Porque, rapaz, não sei porquê, confunde às vezes as coisas, né? Muito bem colocado. Muito bem colocado. Pronto. Vai ficar mais fácil, né, Fagão? Porque não tem S, não tem Z. Olha, pensa no menino enrolado aí pra essas coisas. Bom, já tá aqui respondido o comentário do nosso amigo. E prestem atenção, gente. Não tem um ataque verbal, não tem uma ofensa. É um comentário 100% técnico. E reflete exatamente o que a gente tá vivendo no Brasil hoje. Deixa eu ver quem tá aqui. Nelson Mobre comentando aqui, deixa eu ver. Cuba e Venezuela foi assim. Comentou no vídeo. Supremo pode bloquear ativos de empresas americanas no Brasil. Tá aqui. Valeu, meu amigo, pelo comentário. Tá lido. Jô, um abraço, Jô. Gabinete conservador. O homem está sem limites. Comentou ela no vídeo. Moraes pede extradição de Taliaferro. É engraçado, né, gente? Porque aqui o comentário ali tem razão. O cara que é alvo da denúncia é o cara que tá pedindo a extradição do próprio acusador. Isso não vai acabar bem, né? Não vai.
Bom, finalizando aqui, gente, depois a gente volta com mais informações. Fica ligadinho aí, hein? Bom domingão pra vocês aí, aproveita com a família.